Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor, aqui em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Esse projeto que visa ajudar você, todos nós, que atuamos aí na Escola Bíblica Dominical. E você pode também participar, você pode se inscrever no nosso canal, aumentar os inscritos. Depois que você se inscrever, você pode ativar as notificações, o sininho aí, para receber aviso quando tiver mais vídeos. Você pode também curtir o nosso vídeo e, além disso, compartilhar, passar aí no grupo da WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da EBD. Essas atitudes são atitudes que a plataforma aqui entende que você está gostando e que ela precisa recomendar para outras pessoas. E aqui no canal nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós abordamos todo o conteúdo da lição, parte a parte, tudo que o autor escreveu, tudo que ele citou, tentando trazer para você, um conteúdo bem claro, uma explicação bem clara, bem direta, daquilo que o autor realmente queria dizer. A minha expectativa é ajudá-lo com esse conteúdo, abordando frase a frase, tópico a tópico, subtópico a subtópico, sobre o que o autor realmente colocou aí na revista. Nós estamos estudando e encerrando já o primeiro trimestre de 2023. São um ciclo aí da CPAD, da revista, da CPAD, de 13 lições. Nós já estamos na 12ª. E nesse trimestre estamos estudando sobre a Viva, ó Senhor, a tua obra. É um tema muito próximo do nosso viver, porque somos de uma igreja pentecostal. É um desejo de todos que a obra do Senhor seja avivada. E nesses 3 meses nós passamos aí estudando, estamos agora na 12ª lição, aprendendo sobre a necessidade e a importância de ser avivado. E como já foi falado, hoje estudaremos a lição de número 12, Vivendo no Espírito. A ideia aqui é conhecermos mais uma das características, mais um dos meios do crente ser avivado. A leitura bíblica está em Gálatas, no capítulo 5, aonde mostra ali uma das recomendações do apóstolo Paulo para o cristão viver no Espírito e não satisfazer a vontade da carne, em oposição à carne. Essa lição contém 3 objetivos. Primeiramente, estudarmos sobre a importância de andarmos no Espírito para um bom viver espiritual. Estudar também sobre esse confronto entre carne versus espírito, espírito versus carne. E um outro propósito é a gente conhecer também a relação aí dos dons espirituais com o fruto do Espírito, os aspectos do fruto, os efeitos do fruto do Espírito. 3 objetivos que estão aí relacionados com os 3 tópicos da lição de hoje. A motivação para a aula de hoje é despertar nos crentes a realidade de um viver no Espírito. Não simplesmente falar o que está aí na capa da revista, aviva, ó Deus, a tua obra, mas decidir realmente. Então a ideia é despertar, a necessidade dessa lição se dá por isso, despertar os crentes a um viver no Espírito, a entender que o avivamento envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, não é só na igreja, mas sim em uma vida completa, em um viver completo, andando no Espírito, vivendo no Espírito, em oposição às obras da carne. Como dica de pesquisa e leitura, você pode correr atrás aí, buscar, pesquisar material que aborda sobre a pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, ação e obra do Espírito Santo. Livros também que falam sobre, principalmente numa visão pentecostal, sobre dons espirituais, sobre fruto do Espírito, sobre viver no Espírito. Se você conseguir material nesse sentido aí, vai ser de grande importância, de grande aproveitamento para a sua aula. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos.
o primeiro tópico tem 3 subtópicos. O segundo tópico só tem 2, né? Ele é um pouco mais rápido. E o terceiro tópico tem 3 subtópicos. E é sempre importante estar verificando isso, olhando, para ver direitinho o conteúdo que você vai ministrar com o tempo que foi entregue para a sua aula, né? Para a sua ministração. Isso é muito importante. Então, vamos iniciar agora a nossa aula pela introdução. É aqui na introdução que o autor traz os primeiros argumentos, as primeiras abordagens sobre a aula de hoje. Vamos ver. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele muda de vida, né? Tanto na área humana como também na área espiritual. Só que na área humana, ele vai agora compor, não é, a igreja, e na área espiritual ele vai compor também a igreja espiritual, o corpo de Cristo, a família de Deus, o exército de Deus, o reino de Deus. Só que isso não vai eximir dele de ter dificuldades na vida, de ter problemas, de ter desafios. A diferença é que agora ele precisa fazer desses problemas, não é? Superar esses problemas, tirar esses problemas como ponto principal da sua vida e permanecer avivado. E por crente ser avivado é um conjunto de coisas que acontecem em sua vida, tá? O crente não aceita Jesus hoje, amanhã ele já está avivado. Não, é um conjunto de situações que Deus vai usando, principalmente para ir tratando o caráter e assim ser considerado um crente avivado. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte se a pessoa perseverar até o fim. O autor aqui compara a vida cristã a uma jornada, né? A uma trajetória, a uma caminhada. E realmente esse é o viver cristão. E nós iremos ver isso na aula de hoje, tá? Tem que ir do começo ao fim, até porque ninguém sabe quando é o fim, né? Então a gente tem que estar em constante comunhão com Deus, em constante comunhão com o Espírito Santo, e assim permanecer avivado nessa jornada. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Andar no Espírito, viver no Espírito, num mundo tão corrompido como o nosso, com uma natureza corrompida e pecaminosa que nem a nossa, não é fácil. Mas é possível, tá? É possível permanecer fiel a Deus, né? É possível permanecer avivado, é possível andar no Espírito. Nós iremos ver isso na lição de hoje. E o principal passo é lutando, né? Se esforçando para permanecer fiel a Deus. Viu? É a principal atitude que um crente tem que ter para permanecer avivado mesmo, né, no mundo de dificuldade, de tribulação, um mundo derramado no pecado. Meus irmãos, chegamos agora no primeiro tópico da lição. E nós iremos ver o que é realmente na prática, né, andar no Espírito ou viver no Espírito. A ideia aqui é a gente explicar direitinho, passo a passo, claro a claro, né, o que essa expressão quer dizer. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a expressão andar no espírito é o mesmo que viver, né? Experienciar, ser conduzido pelo Espírito Santo, né? É um sentido figurado, porque andar é a nossa caminhada, né? Viver é comparado a uma caminhada, a uma jornada, né? Então, o andar representa aí o viver no Espírito. E o que é viver no Espírito? É ter uma vida, não é, oposta aos desejos da carne. Vamos continuar. O andar em Espírito
com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritual avivada. Andar no Espírito é ter a sua vida subordinada ao Espírito Santo. E o que isso quer dizer? É que as suas atitudes agora, você vai orar, né? Ou que seja por palavras ou em pensamento, você vai sempre orar pedindo para o Espírito Santo guiar as suas atitudes. Né? Vai vender, vai comprar, vai negociar, vai estudar, vai viajar. O que se espera é que a sua vida agora esteja subordinada à palavra de Deus, né? Claro, e também ao querer do Espírito Santo. Tem uma dúvida sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai resolver, né? A proposta aqui do autor aqui é que você busque direcionamento do Espírito Santo. Isso é esperado, né? Essa atitude é esperada de um crente que se diz avivado. Vamos continuar. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então, nós temos que viver no Espírito, né, para a gente não alimentar, não agradar os desejos da natureza carnal. E que natureza carnal é essa? A nossa natureza de ser humano, herdada de Adão e Eva. Né? Esse desejo que nós temos de pecar. Esse desejo interior que nós temos de desobedecer as coisas. Certo? Então isso chama natureza carnal ou a carne. Para o crente não viver, não é, agradando a carne, como é que ele vai vencer uma coisa que está dentro dele? Vivendo no Espírito, andando no Espírito. O apóstolo Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Aí o autor aqui, no final, ele apresenta mais um motivo, mais um benefício, por que andar no Espírito. O primeiro é para não agradar a carne, né? Para não cair no pecado. E segundo, para se livrar do império do pecado e da morte. O que é o império? A força do mal que escraviza as pessoas no pecado. O crente peca? Peca, mas ele não é mais escravo do pecado. O crente morre? Morre, mas ele não é mais escravo da morte, porque, né, com a salvação de Deus ele vai herdar a vida eterna. Então, o crente avivado, ele procura andar em espírito, viver no espírito, andar no espírito, para não viver no pecado, para não morrer e ser condenado, e na sua vida não agradar, não satisfazer a carne. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal inerente a todos os seres humanos faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. O autor inicia esse subtópico dizendo que o que ele escreveu aqui, o que está na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, não é uma coisa fácil de fazer. Quem dizer que é fácil está enganado. Por quê? Porque dentro de nós temos a origem do pecado, a natureza do pecado. Né? A consequência do pecado de Adão e Eva, que é o nosso desejo de pecar. Então, viver no Espírito é um desafio. Né? Viver no Espírito é uma luta constante. É um querer que você tem que desenvolver dentro de você. Você precisa tomar essa postura. Senão, em alguns momentos até poderá parecer que você é avivado, mas as suas atitudes não vão condizer com isso. E o que se espera é que o seu caráter demonstre realmente que você é um crente que anda e que vive no Espírito Santo. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. É normal as pessoas que não são crentes ser escravizadas pelo pecado. Desejar pecar, todos desejam, tanto crente como não crente.
Agora, para você vencer esse desejo, você precisa melhorar a sua comunhão espiritual com Deus. E como é que faz isso? Andando no Espírito, vivendo no Espírito. Ou seja, pensando mais, fazendo mais coisas aliadas ao mundo espiritual, né? Aliada ao Espírito Santo, do que ao seu desejo carnal. Tanto é verdade que uma das palavras que é oposta ao espiritual é o material. O que é o material? É o nosso viver físico, é o que nós podemos ver. O espiritual não podemos ver. Então, quando nós queremos realmente viver no Espírito, nós melhoramos a nossa comunhão espiritual com Deus. E isso é ser um crente avivado. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito Santo e ser cheio do Santo Espírito. Então, aqui o autor traz 3 atitudes de um crente para ele poder ser avivado, para ele poder andar no Espírito. Primeiramente, ter o Espírito Santo. Não é? Segundo, ser guiado pelo Espírito Santo. E terceiro, ser cheio do Espírito Santo. São 3 atitudes que são diferentes, tá? Precisa ter o Espírito Santo, isso acontece quando a gente vai ser crente, não é? Precisa ser guiado pelo Espírito Santo, isso é, você precisa consultar o Espírito Santo na sua mente, no seu coração, no seu momento de oração, sobre a sua vida, sobre o que você deve fazer, e você deve também ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você expor para fora, né, o que o Espírito Santo está dentro de você através, né, do fruto do Espírito que ainda vamos estudar hoje. Vamos então concluir esse primeiro tópico que estudamos sobre andar e viver no Espírito. Inicialmente, nós vimos que andar é o mesmo que viver no Espírito. E isso quer dizer ter uma vida guiada, subordinada, direcionada pelo Espírito Santo. Nós vimos também que temos que procurar andar no Espírito para ter alguns benefícios bons. Dentre eles, né, não ser escravizado pelo pecado, não ser vencido pela morte e assim não ser condenado, né? Não satisfazer os desejos da carne e ter a condenação pelo pecado. Nós estudamos também que não é fácil andar no Espírito, mas para andar nós temos que ter o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo e ser cheio pelo Espírito Santo. Este tópico pode ser aplicado em algumas situações. Primeiramente, para corrigir os crentes carnais da igreja. E tem e não são poucos, crentes que dão lugar à carne. Ou seja, quando ele vai fazer algo, quando ele vai agir de alguma forma, não é? Ele toma atitudes carnais, às vezes de magoar, de machucar um irmão, de ferir, de humilhar. Então ele não vive no Espírito. Esse tópico veio para corrigir essas pessoas. Serve também para despertar alguns desatentos. Viu? Alguns irmãos aí que vivem brincando de ser crente, vivem dando lugar à carne, aos desejos do pecado, aos desejos do maligno, aos seus desejos carnais. E esquece que isso pode levar qualquer um à condenação eterna. Porque quem vive no pecado não herdará a salvação. E às vezes não querem dar lugar para viver no Espírito e assim caem nos desejos carnais. Este tópico também nos ajuda a confrontar, não é, os crentes indisciplinados, sem disciplina, não é, sem o tempo organizado e acha que viver no Espírito é viver de qualquer maneira. Não é. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ser subordinado ao Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira para alguém ser considerado que anda no Espírito, que vive no Espírito, tá? Não é de qualquer maneira também para alguém ser considerado avivado. Por outro lado, também temos que ter cuidado com aquelas pessoas que respingam santidade, não é? Termina tendo atitude de fariseus. Então, este tópico
nos trouxe claramente, né, que precisamos andar e viver no Espírito, e isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Chegamos agora no segundo tópico da lição, e nós vamos estudar agora sobre um conflito que acontece dentro de nós, que é considerada a maior batalha que o cristão enfrenta, né? O confronto aí entre a carne e o espírito. Carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente. A natureza carnal é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo para afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O autor diz, neste subtópico, que essa é a maior batalha que um crente pode enfrentar, porque é uma batalha interior. Dentro dele está o Espírito Santo, mas dentro do crente também está a natureza carnal, que chamamos também de velho homem, né? Então, hora por outra, esses desejos carnais, eles querem ser atendidos, eles querem ser obedecidos no nosso viver. E aí é onde entra essa luta, né? Ou nós vivemos no Espírito e praticamos os aspectos do fruto do Espírito, ou nós vivemos na carne e praticamos os desejos da carne. Agora, precisamos saber também que aquele que vive na carne, aquele que atende os desejos carnais, ele também é considerado inimigo de Deus, porque ele vai atender também os desejos do mundo. Porque a carne, ela quer o mundo. E o que é o mundo? É o ciclo de pecado, né? É esse mundo de pecado. Existe o mundo pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Que são as pessoas, e o mundo que é o sistema de pecado. Então, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à natureza carnal. Por que muita gente não gosta da igreja, não quer ser crente, não gosta de Deus? Porque servir a Deus exige mudança de vida, não é? Exige viver no Espírito. E por que as pessoas não querem isso? Porque foram iludidas aí pelas estratégias de Satanás, através do mundanismo, não é? Através do materialismo, falsas religiões para enganar essas pessoas. Então, quando alguém, né, não gosta de Deus, se afasta de Deus, ele está envolvido pelo pecado. Só que isso tem resultado, e não é um resultado bom. Quando uma pessoa morre sem servir a Deus, sem ser um crente, né, sem viver no Espírito, ele morre condenado. E no juízo final será decretado a sua condenação eterna. Agora, aquele que procura se aproximar de Deus, não ser amigo do mundo, terá a vida eterna com Deus. As obras da carne. Do grego, sax, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus. Então aqui nós temos mais duas coisas para comparar: carne e santidade. O que é carne? Nós já vimos que é a nossa natureza humana, nossa natureza pecadora, pecaminosa. É a vontade que nós temos de pecar. E o que é santo, santidade ou santificação? É ser separado, ser exclusivo de Deus. Então, não tem como o crente dizer que é de Deus e ter uma vida no pecado. E para o crente ser separado é que entra aí a importância do viver e do andar no Espírito. É que entra aí a importância dele dar moral, dele dar lugar ao Espírito Santo, porque a batalha acontece dentro dele constantemente.
E ceder à carne é ceder aos desejos pecaminosos, aos prazeres da sua natureza carnal e automaticamente, né, desagradar a Deus. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. Então, as nossas obras, elas acontecem dentro do nosso viver, né? Se nós vivemos no Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito com todos os seus resultados. Agora, se vivemos e andamos na carne, nós iremos praticar as obras da carne. E as obras da carne são várias, né? Aí nós temos uma lista escrita aos Gálatas, mas o que se entende é que essa lista aí é apenas um direcionamento do que pode ser. O autor dividiu aí em algumas categorias, e o importante é a gente conhecer, passar isso na sala de aula para todos os irmãos, né, na igreja, para que eles possam entender que essas são as obras da carne, e quem as pratica não anda no Espírito, né? E nesse momento, na batalha carne versus espírito, a carne está vencendo. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Decidir se vai andar ou viver no Espírito, ou satisfazer, né, a vontade da carne, os desejos da carne, todos nós podemos decidir. Agora o resultado não. O resultado já é automático. Se você viver praticando as obras da carne, você não vai herdar o reino de Deus. Você vai ser condenado, tá? Independente do seu grau de religiosidade, independente do seu grau hierárquico, da sua função na igreja. Aquele que vive satisfazendo, não é, as obras da carne, ele se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Então, não vai herdar o reino dele. Como esse tópico é composto só por 2 tópicos, vamos então agora concluir esse segundo tópico. Nós estudamos que dentro do crente, na sua mente, no seu interior, existe uma batalha considerada aí a maior batalha que o crente enfrenta, né? A carne batalhando contra o espírito. Os dois são opostos, mas é o crente que tem esse poder, essa autoridade de determinar qual ele vai dar lugar. Nós vimos também nesse tópico o que é carne, que é a nossa natureza pecaminosa, né? Não é uma carne que você compra no açougue, não. Nós vimos aqui que as obras da carne, elas aparecem, não é, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, quando a Bíblia fala em desejo carnal ou desejo da carne, é desejo nosso, desejo da nossa natureza pecaminosa, né? Herdada aí, né? É herança aí do pecado lá no Jardim do Éden de Adão e Eva. E nós vimos nesse tópico também que nós temos o direito de escolher se vamos seguir as obras da carne ou se nós iremos viver no Espírito, né? Andar no Espírito. O certo é que cada um tem o seu resultado. E aquele que anda, né, segundo as obras da carne, não herdará o céu, não terá a vida eterna com Deus, ou seja, será condenado. Este tópico pode ser aplicado em algumas situações do nosso dia a dia. O primeiro é confrontar, corrigir os crentes remundo, ou seja, que vivem com o pé na igreja e o pé no mundo. Crentes que se dizem crentes, já até se batizaram, mas tem aí uma rotina pecaminosa. Ora por outra, está numa festa. Ora por outra, está bebendo. Ora por outra, está fumando. Né? Está praticando algo que desagrada a Deus. Isso quer dizer que ele ainda está dando lugar à carne. Não é? E a lição que esse tópico espera é que nós procuramos a cada dia dar lugar ao Espírito Santo. Viver e andar no Espírito. Confrontar as desculpas farrapadas de muitos crentes. Sim, tem. Tem crente que não quer congregar, ele não quer participar de uma campanha de oração, não participa de evangelismo, não participa de cruzada, certo? Mas ele é cheio de desculpa para tudo isso.
Mas na hora de pecar, é o primeiro a cair, é o primeiro a ir. Por quê? Porque não se envolve com o reino de Deus. Nós temos muitos crentes cheios de desculpas. Por que ele não foi para a campanha? Por que ele não foi para isso? Não é? Então, esse tópico vem para tentar corrigir esses crentes, porque foi mostrado aí que é ele que tem o direito de escolher ou praticar as obras da carne ou andar no Espírito. Corrigir, né, também os crentes que mancham o nome da igreja, mancham o evangelho com seus escândalos. E são muitos crentes que temos na igreja que vivem aí na prática dos desejos carnais. E isso é ruim, porque traz escândalo para a igreja. Crente sem caráter, crente sem moral, crente sem vergonha na cara, né? Porque compra e não paga, pega emprestado e não devolve. Junto com esse também entra os crentes fuxiqueiros, baderneiros, que causam problema entre os irmãos. Estão também envolvidos nesse grupo, obedecendo e atendendo os desejos da carne. Mas o que essa lição quer, o que esse tópico nos mostrou, é que existe essa batalha entre carne e espírito, e é para o espírito vencer, para que assim possamos andar de forma agradável a Deus. Chegamos agora no terceiro tópico da lição. Nós iremos ver como que funciona na prática avivamento e fruto do Espírito. Dois assuntos que estão relacionados aí sobre o viver no Espírito. Vamos ver. O fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Então, bora lá. O autor inicia aqui tentando distinguir e explicar e, ao mesmo tempo, correlacionar duas bondades produzidas pelo Espírito Santo. Uma são os dons que ele entrega para nós. O outro, né, é o fruto do Espírito com seus efeitos, com seus aspectos. Ter os dons é para trabalhar, é para fazer a obra. E o fruto é para nos ajudar a fazer. Nem todos os cristãos são portadores de dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Nem todo crente recebe um dom espiritual, principalmente aqueles dons mais específicos, né? De pessoas que têm o dom de orar por alguém e essa pessoa receber uma cura, né? Tem gente que tem o dom de explicar as escrituras, o dom de ensinar, o dom de pregar. Nem todos, né, podem receber esse dom. Um pode receber um, outro pode receber dois. Mas o que é certo é que todos têm que ter na sua vida o fruto do Espírito com seus aspectos. Então, bora lá. Nem todo crente recebe dom, mas todo crente precisa ter o fruto com seus aspectos. Isso é importantíssimo para o viver no Espírito. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. É como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. O autor traz aqui uma comparação, né, do fruto do Espírito com uma laranja, ou até mesmo com uma tangerina ou pocã, conforme seja aí na sua região. Né? É um fruto só, mas tem vários gomos, tem várias divisões dentro dele. Assim é o fruto do Espírito. Né? E o crente tem que procurar viver nessas práticas por completo. Tá? Não tem como viver só um sem ter outro. Ele cita aí, não tem como viver o amor sem ter fé, sem acreditar que você tem que viver isso. Né? Não tem como amar o próximo sem ser manso, sem ter domínio próprio, sem ter, né, todas as características aí, todos os aspectos do fruto do Espírito. Então, o crente precisa, para ser considerado um crente que realmente é avivado e que anda no Espírito. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia,
amor, do grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor de Deus. Eu vou tratar o amor aqui de forma específica, aqui, depois nós iremos continuar no subtópico. O amor, dependendo da tradução bíblica, você vai pegar aí outras palavras, né, representando no lugar dessa palavra amor. Mas é importante você entender, né, em que o texto está sendo colocado. Esse amor aí é o amor de Deus, no grego ágape. É o amor que ama alguém mesmo com as suas imperfeições. É assim que Deus nos ama e é assim que Ele espera que nós amemos uns aos outros. Porque ninguém é perfeito. Nós não podemos exigir perfeição de uma pessoa que nem nós somos perfeitos. Não é? Vamos continuar. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Mansidão diz respeito ao que é manso, sinônimo de brandura, de gênio, de afável, de dócil. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros. Então, nós temos aqui esses novos aspectos, né? Os novos gomos aí do fruto do Espírito. E é o que nós precisamos para o nosso viver no Espírito. Né? Então, como é que eu vou viver no Espírito? Como é que eu vou andar no Espírito? Eu vou praticar os gomos, os componentes, os aspectos do fruto do Espírito. Tá? Eu vou praticar, eu vou trazer para a minha vida. Então, eu vou lutar, me esforçar para não me irritar fácil, né? Para não agredir alguém, para não bater alguém. Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso eu preciso para andar no Espírito. Tá? De tudo isso eu preciso para andar e viver no Espírito Santo. Eu preciso de quê? Do fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando o apóstolo fala que não há lei, que não há condenação contra aquele que anda no Espírito, é porque ele não vive pecando. A pessoa que anda no Espírito, ele até pode pecar, mas ele não tem o seu prazer em pecar. Não há o dolo, né? Não há a intenção, não há aquela busca exagerada em pecar. Pecar é um acidente do percurso, da caminhada, da jornada. Por isso que não há condenação. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Aí aqui o autor volta mais uma vez a essa correlação entre dons espirituais e fruto do Espírito Santo. Os dois precisam se complementar. Os dons são como ferramentas, como armas, e o fruto do Espírito são como manuais, né? A maneira certa de nós fazer, de nós viver, atuante aí na obra do Senhor. Assim, vamos concluir esse terceiro tópico que estudamos agora. Nós vimos que o fruto do Espírito tem 9 aspectos, é comparado aí a uma laranja ou uma tangerina, não é? E esses aspectos, os seus gomos, estão aí relacionados ao nosso viver, ao nosso relacionamento com Deus e principalmente o nosso relacionamento com o próximo, o nosso viver cristão. Nós vimos também que o crente avivado, o crente que anda, né, no Espírito,
ele consegue relacionar bem, ou precisa relacionar bem, né, o uso dos dons espirituais com o fruto do Espírito. Os dois têm que estar de acordo. Um é a ferramenta, o outro é o manual, é o que diz como que tem que ser feito. E, encerrando o tópico, nós vimos também que viver no Espírito e ser conduzido pelo Espírito Santo e praticar aí os novos aspectos do fruto do Espírito tem os bons resultados. Dentre eles, não ser condenado. Não é? Então, se você realmente quer ter a certeza da sua salvação, procure, a partir de hoje, viver aí os novos aspectos do fruto do Espírito. Nós podemos usar esse tópico para corrigir e confrontar os crentes amostrados. Sim, aqueles que gostam de usar os dons espirituais para se mostrar, né? Usar os dons espirituais para tentar mostrar a espiritualidade, para tentar mostrar que é crente, que é espiritual, que tem poder de Deus, que prega bom, que canta bom, que faz isso e aquilo, né? Então, esse tópico vem para corrigir isso. Os dons não são para isso, não é para alguém ter sucesso, ter fama, ganhar dinheiro, humilhar os outros, não. Os dons têm que ser usados junto com os aspectos do fruto do Espírito. Se fizer isso, os dons terão o seu rumo certo, o seu objetivo correto na vida do crente. E, mais uma vez, confrontar a carnalidade da igreja. E tem isso? Tem. É bem verdade que as pessoas que estão na igreja estão passando por um processo de mudança, né? Um processo de transformação. Mas tem gente que pega isso como desculpa. Ele não se esforça para viver no Espírito, para praticar os benefícios do fruto do Espírito e vive na carnalidade, falando mal, fuxicando, perseguindo, provocando contenda entre os irmãos, provocando mau testemunho em uma vida de pecado que não tem moral de crente nem na sua rua, nem na sua casa e nem no seu trabalho. O que é isso? Carnalidade. Crucifica essa carne. A recomendação bíblica é crucifique essa carne, deixa essa natureza pecaminosa lá na cruz e venha viver no Espírito, não é? Vivendo aí os aspectos do fruto do Espírito Santo. E também para confrontar o viver relaxado e descompromissado de alguns crentes que não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não participam de campanha, não participam de evangelismo, quase não aparece na igreja, trata a igreja como se fosse supermercado, mas para as obras da carne ele dá um jeito, né? Na hora de falar uma palavra dura, ele é afiado, né? Na hora de dar o troco, é com ele mesmo. Na hora de não levar desaforo para casa, vixe, é ele mesmo. Ele é o valente, não é? Ele é o fortão. E por aí vai. Então, esse tópico vem para nos ajudar a corrigir esse estilo de crença. Deixar de lado as obras da carne, né? Tomar vergonha na cara, tomar jeito de crente e ir fazer as coisas que crente tem que fazer, não é? Aquilo que está relacionado com o andar no Espírito, com o viver no Espírito e com o fruto do Espírito. Bom, passamos aí pelos 3 tópicos da lição. Agora nós chegamos na conclusão. E aqui é o ponto X, né? É a hora de fechar o pensamento, fechar o raciocínio, fechar as ideias aí sobre esse assunto tão abençoado, né? Vivendo no Espírito. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. O autor inicia aqui a conclusão falando dos benefícios da pessoa que anda no Espírito. Você ainda lembra deles? Vencer o pecado, né? Vencer a carne, vencer a morte, não ser escravizado pelo pecado e também não ser condenado. E o crente recebe esse benefício espiritual porque ele decidiu ter melhorado aí a sua comunhão com Deus. Viver no Espírito, andar no Espírito é melhorar a sua comunhão com o Pai. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito.
E isso é importantíssimo, até porque dons espirituais não é sinal de salvação para ninguém, viu? Precisamos ter os dons? Sim, precisamos buscar os dons, mas precisamos principalmente viver o fruto do Espírito. Jesus até falou, não é, que naquele dia vão chegar perante Deus dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, evangelizei, eu visitei, eu curei, eu libertei pessoas, fiz congresso, fiz campanha. Aí vai ter várias alegações, né? Mas o principal ele não fez, foi viver os aspectos aí, né? Se alimentar aí do fruto do Espírito. E por isso Deus concede bênção em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quer ser abençoado? Quer ter uma vida abençoada? Procura viver no Espírito. Procura colocar a sua vida, toda a sua vida, todo o seu desejo, seus projetos, né? Sua família, sua casa, suas vendas, suas compras, seus negócios, seus estudos, seus propósitos. Coloque tudo subordinado ao Espírito Santo. Pegue por costume estar orando, perguntando ao Espírito Santo se você pode ou não fazer aquilo, pedindo o direcionamento dele nos pensamentos, nas palavras, nas orações. Peça, busque, e assim você vai ser um crente abençoado. Um crente avivado, um crente que anda no Espírito, um crente que vive no Espírito e que pratica aí, né, os aspectos do fruto do Espírito Santo. E a lição dessa lição que nós podemos tirar é que Deus quer, Ele deseja que nós sejamos avivados, não é? Que nós vivamos avivados. Mas Deus também sabe que isso não é fácil, porque tem uma batalha, não é? Entre a carne e o Espírito. Então, o crente só vai conseguir agradar a Deus, viver no Espírito, quando ele dizer não para as obras da carne e dizer sim para o fruto do Espírito. Temos que fazer a obra, temos que ter dons espirituais, mas temos que também viver o fruto, os aspectos do fruto do Espírito Santo. Os dois se complementam e assim vamos fazendo a obra do Senhor. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, de mais uma lição. E eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui, estudar conosco, passado esse tempo, esse período aqui, estudando e meditando com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E quero agradecer aos irmãos que têm mandado mensagem, que têm compartilhado o nosso material. Quero também pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva. Clica aí no sininho para receber notificação, para você ser avisado nos próximos vídeos. Curta o nosso vídeo, né? E também compartilha, copia o link aí, envia na internet, envia no Facebook, envia nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo da sua igreja. Faça esse ato de bondade, nos ajude nesse projeto de ensinar a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que estamos aí presentes nas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp, que você pode nos convidar para ministrar na sua igreja, escola bíblica dominical ou até mesmo seminários, né, da escola bíblica ou outros estudos. Tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem o nosso Twitter. Geralmente no Instagram nós fazemos postagem sobre reflexões, né, meditações, perguntas que podem surgir, né, durante a aula, durante a lição. Nos segue lá no Instagram que você vai ver que tem muita novidade. O certo é que, se você for ministrar essa aula, que Deus te guie, que Deus te ilumine. Que o Espírito Santo alimente a sua alma, o seu pensamento, o seu coração e que dê tudo certo. Que a sua aula seja uma bênção e que a sua igreja seja edificada pela sua pregação e pela sua ministração. Se Deus permitir, estaremos aqui na próxima aula, que é a última desse trimestre. Que Deus abençoe.